Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Sábado aqui, começando o final de semana, e a gente vai começar com a palavra, né? Nos edificando, fazendo com que a palavra do Senhor possa ir transformando o nosso interior. É isso que ela faz, né? Vai nos transformando de dentro para fora. Hoje nós vamos continuar então dentro da leitura lá de 2 Samuel. Hoje a gente vai ler 2 Samuel 19, 20 e 21. Estamos aí dentro do reinado de Davi. 2 Samuel capítulo 19 diz assim: Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos, foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão, e Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Perguntem às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam a Amassa, você é o sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal no encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gerá, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, superior da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles encontraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gerá, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: Que o meu senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Absai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. E Davi respondeu: Que é que você tem com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: Você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? E ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei.
mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste ao teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: Você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei, faze por ele o que achares melhor. E o rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor, e tudo mais que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã, todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo, os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: Por que os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: Fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: Somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Capítulo 19 fala dessa volta, desse desejo da volta do rei para o seu trono, para a sua casa, dessa dificuldade, na travessia do Jordão, muito provavelmente por causa da quantidade de mulheres, crianças, animais e todos os bens do rei que saíram ali com ele. Aqui mostra tanto Simei, esse personagem que a gente vai ver um pouco mais à frente o que vai acontecer com ele, que foi o mesmo que amaldiçoou Davi quando ele saía fugido de Absalão. Aqui a gente vê Mefibosete também tendo uma certa conversa com Davi. A gente vê Ziba, aparecendo aqui também, e a gente vê Barzilai. Então, capítulo 19, ele mostra algumas pessoas, alguns personagens dentro do reinado de Davi, que vão ser personagens importantes nesse desfecho da vida de Davi e no início do reinado de Salomão. Então o capítulo 19 é um capítulo muito importante, que a gente deveria dar mais importância a esse capítulo do que às vezes uma história contada, O início fala de Joabe também, fala de Amassa, que vai ser o novo comandante do exército, porque Joabe matou Absalão, Então provavelmente Davi já sabia dessa notícia, e assim vai acontecendo. Capítulo 20. Também estava lá em desordeiro, isso. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar
numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Absai: agora Sebá, filho de Bicre, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Sebá, filho de Bicre. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Absai, seu irmão, perseguiram Sebá, filho de Bicre. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Sebá, filho de Bicre. Sebá atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maacá, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Sebá em Abel-Bet-Maacá e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam! Digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? E ele respondeu: sim. E ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? E respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema, mas um homem chamado Sebá, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. E Ira de Jair era sacerdote de Davi. Capítulo 20 fala desse outro personagem chamado Sebá, que também se levanta contra Davi, né, contra o reino de Davi, dizendo que ele, com Israel, é um número muito maior e que ele então seria o possível rei, né, sobre a nação de Israel. E Davi entende que se ele não acabasse com Sebá naquele momento, Sebá seria tão igual ou pior a Absalão nessa questão de tomada de trono, né? Ele seria uma pedra de tropeço para Davi. Então ele já pede para Joabe acabar com essa situação na raiz, e eles vão atrás de Sebá, e ele foge tentando se guardar em uma cidade fortificada, mas uma mulher aparece aqui, né? O nome dela nem aparece, mas uma mulher aparece e dá a resposta final dizendo que vai entregar a cabeça
de Sebá para Joabe. E ali acaba com essa situação. Capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. E Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes deles sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filho de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul, no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos do que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito e Isbenob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbenob pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, de Uzate, matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré, o Oreguim, de Belém, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Essa aqui é uma passagem que conta, né, essa situação de vingança, de fome que houve em Israel por causa da matança que Saul fez aos gibeonitas. E Davi, para aplacar a ira do Senhor a respeito dessa quebra de juramento de Saul, ele então pergunta aos gibeonitas o que ele pode fazer. E eles pedem vingança, né? Eles pedem justiça sobre os mortos os gibeonitas, né? Então eles pedem também 7 pessoas de Saul
que era quem tinha matado os seus descendentes também. Essas histórias, elas nos trazem um contexto às vezes um pouco estranho, né? Um pouco difícil de engolirmos. A gente acha que por que matar pessoas, né? Porque pessoas eram mortas em favor de outras, mas quando a gente vai cavando um pouco mais fundo, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo que tudo não passa de consequências de pecados cometidos por pais, por avós, e que estão reverberando ao longo da história. E esse capítulo 21 é um deles. Eu preciso parar em algum momento para estudar um pouco melhor esse texto, para voltar na história de Saul com esses gibeonitas, para aprofundar um pouco o meu conhecimento nisso. Mas você percebe nitidamente que houve fome na terra. O Senhor permitiu fome sobre a terra de Israel durante 3 anos. E quando Davi então vai consultar o Senhor lembra Davi sobre essa quebra de aliança de Saul sobre os gibeonitas. Então é muito sério, gente, essa questão dos pecados, né, cometidos. A terra, ela clama por justiça. Deus não pode deixar as coisas impunes. Então quando as pessoas cometem alguns tipos de pecados, elas vão ter que, infelizmente, cumprir com as obrigações desse pecado e pagar as consequências dele, né? Esse caso aqui, 7 filhos de Saul, né? 7 descendentes de Saul foram mortos por causa do pecado do seu avô, matando os gibeonitas, amém? Vocês possam então aproveitar esse sábado, meditar um pouco mais nessa palavra, nessas histórias, buscando realmente, Senhor, onde eu preciso olhar com mais clareza, onde eu preciso olhar com um olhar mais profundo para a palavra, o que o Senhor quer transmitir ao meu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está pronto a nos ensinar grandes coisas dentro da palavra de Deus. É isso que eu tenho vivido, eu tenho buscado, né? E o Senhor aos poucos vai trazendo então entendimento ao meu coração. Faça isso, peça auxílio ao Espírito Santo, ele está pronto a nos ensinar a palavra. Amém? Deus abençoe, ótimo sábado para vocês e amanhã a gente volta para o livro de Salmos com mais alguns salmos aqui desse momento de Davi. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.